Boa noite. E agora, tá dando para ouvir? Lucas? Alô? Tá dando para ouvir, Lucas, agora? Então, boa noite mais uma vez a todos. Desculpem pelo pequeno probleminha, mas já estamos aqui. Vamos dar início à nossa aula, ao nosso conteúdo para a segunda verificação. Hoje nós iremos falar sobre antifúngicos, tá? Os principais antifúngicos e qual é o mecanismo de ação desses antifúngicos, certo? Eu vou compartilhar aqui o material com vocês, para que a gente possa iniciar. Está dando para ver o compartilhamento, Lucas? Dá, professor. Então vamos lá. Gente. Hoje a gente vai falar sobre antifúngicos, os principais antifúngicos utilizados na clínica, certo? Então essa aula é muito importante para a segunda verificação de vocês. Então prestem bem atenção, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper, podem perguntar, que a gente vai tentar sanar as dúvidas de todos, certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre os antifúngicos, é interessante a gente relembrar um conceito importante chamado de baixa toxicidade seletiva. Na verdade, os antifúngicos apresentam baixa toxicidade seletiva. E esse conceito de toxicidade seletiva, ele é importante para que a gente possa entender como os antimicrobianos, não somente os antifúngicos, como os antibacterianos e outros antimicrobianos, eles vão atuar de forma específica, seletiva nos seus alvos, certo? Então, o que seria a toxicidade seletiva? Qual é o conceito de toxicidade seletiva? O próprio nome ele já está te sugerindo o que seja. Olha, toxicidade seletiva, ou seja, é uma toxicidade que tem especificidade, que tem seletividade para um determinado alvo. E quem é o alvo na microbiologia clínica? A gente estuda na microbiologia clínica, né? Os micro-organismos causadores de infecção, né? Os causadores de patologias. Estudamos também as formas de tratamento e, principalmente para vocês que serão futuros farmacêuticos, a questão do mecanismo de ação, né? Da ação desses antimicrobianos. É importante a gente relembrar essa toxicidade seletiva. Então, quem é o alvo na microbiologia clínica? Onde os antimicrobianos vão atuar? O que eles procuram? O que eles querem destruir? O que eles querem matar ou inibir o crescimento? Digam-me. O que você acha, Ingrid? Os antimicrobianos, eles irão atuar onde? Em quem?
nos micro-organismos, gente. Tá? Quem é o alvo dos quimioterápicos? Dos antineoplásicos, para ser mais específico, né? Porque quimioterápico a gente tem uma visão bem abrangente. As células cancerígenas. Muito bem, né? As células cancerígenas, aquelas que estão ali com seu ciclo celular desregulado, estão proliferando sem controle, tá? Então, dos antimicrobianos, quem são os alvos? Eu já falei, os micro-organismos. Antimicrobiano são substâncias, são fármacos que são contra, né? Que vão atuar contra os micro-organismos. Então, a toxicidade seletiva voltada para a microbiologia clínica seria a capacidade, né, a propriedade de um fármaco, né, no caso do antimicrobiano, de matar ou inibir o crescimento de quem? Dos micro-organismos, sem afetar ou afetando o mínimo possível quem? As células saudáveis do hospedeiro. Isso. Por quê? Porque o objetivo desse tratamento, né, do tratamento com antimicrobiano, é curar o paciente, é livrar o paciente daquele mal que são os micro-organismos que estão ali causando aquele problema de saúde para o indivíduo. E não causar mais problema, né? Não danificar, não causar problemas para as células saudáveis, para os tecidos saudáveis desse indivíduo. Certo? Entenderam aí a toxicidade seletiva? Sim, professor. Se eu estivesse falando de forma mais abrangente, o que seria a toxicidade seletiva? Capacidade, né, propriedade de um fármaco atuar seletivamente no seu alvo, sem afetar ou afetando o mínimo possível as células saudáveis do paciente, né, do hospedeiro. Certo? E por que os fungos, eles apresentam uma baixa toxicidade seletiva? Aqui diz que os fungos, geralmente, apresentam toxicidade seletiva para o hospedeiro. Ou seja, geralmente eles são tóxicos para as células do hospedeiro. Por quê? Porque o fungo, ele é um organismo eucarioto ou procarioto? Que a gente viu em aulas anteriores. Eucarioto. Ele é um organismo eucarioto, ou seja, ele é formado por células muito semelhantes às nossas. Nós somos também indivíduos eucariotos. Por que eu digo muito semelhantes? Porque existem algumas diferenças. A gente não tem parede celular, mas os fungos têm, tá? Então tem algumas particularidades. Mas uma grande quantidade de estruturas moleculares, de subestruturas, a maioria das organelas são bem semelhantes, são iguais praticamente. Então, logo, é muito difícil de se desenvolver um antifúngico. Existem antifúngicos? Existem, mas é mais difícil desenvolver um antifúngico do que um antibacteriano, devido à semelhança entre as células dos indivíduos, né? Dos pacientes e desses organismos. Então, se eu perguntar na prova para vocês, quem é que tem uma melhor toxicidade seletiva, o que vocês me responderiam? Quem tem uma maior toxicidade seletiva? Vocês responderiam o quê? Não são os antifúngicos. A gente acabou de ver que os antifúngicos, eles apresentam uma baixa toxicidade seletiva. Eles não têm tanta seletividade para o alvo, para a estrutura lá na célula fúngica, em relação às células do hospedeiro, devido a essas semelhanças, né? Ele tem poucos alvos específicos, diferente dos antibacterianos. Os antibacterianos, eles já têm uma toxicidade seletiva bem melhor, tá? Uma maior, ou seja, eles são mais seletivos do que os antifúngicos. Vocês conseguiram me entender agora? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim, por quê? professor. Porque as bactérias, elas são células procarióticas, né? Procarióticas. Se elas são procariontes, elas são muito diferentes estruturalmente em relação às nossas células.
Logo, os antibacterianos terão muitos alvos para atuarem, uma vez que o ribossomo da bactéria é diferente, a parede celular é muito particular, certo? As funções ali do procarioto, a estrutura dele é bem diferente das células eucarióticas. Então, se cair na prova, vocês vão dizer que quem tem maior toxicidade seletiva são os antibacterianos e não os antifúngicos. Mas os antifúngicos apresentam alvos, e um deles a gente vai discutir aqui, que no caso é o ergosterol, que é um lipídio presente na membrana das células fúngicas. Certo? Quais são os alvos onde as células fúngicas, onde os antifúngicos irão atuar? Aqui basta vocês lembrarem lá da nossa aula de antibacterianos, tá? A gente falou de alvos onde os antibacterianos irão atuar, as células fúngicas também têm esses alvos. Quem são os alvos? As estruturas das células que poderão ser desestruturadas, né? Para que esse micro-organismo possa vir à morte ou para que pare o seu crescimento. Um dos alvos é a membrana plasmática. Os antifúngicos que irão atuar na membrana plasmática, eles irão causar o quê? Eles irão causar alteração da permeabilidade e da biossíntese. Exemplo, nós temos quem? O ergosterol aqui, tá? A inibição do ergosterol por azóis e alilamidas. Os azóis e alilaminas são antifúngicos que irão inibir a síntese do ergosterol, inibir a biossíntese desse lipídio importante na membrana. Parede celular é um outro alvo importante onde os antifúngicos irão atuar. Os antifúngicos que irão atuar na parede celular, eles irão causar inibição da biossíntese dessa estrutura. Da biossíntese dela como um todo, não. Aí a gente tem que relembrar da nossa aula de morfofisiologia fúngica e relembrar os componentes da parede celular. Vocês ainda lembram quais eram os componentes da parede celular fúngica? O principal deles, glucano, né? Que é um polissacarídeo, é um polímero de glicose. Mananas, que são polímeros de manose. E a quitina, que é um polímero de NAG, N-acetilglicosamina. E uma pequena parcela de proteínas e lipídios. Então, os antifúngicos que irão atuar na parede celular, eles vão inibir a síntese desses componentes, de componentes importantes da parede celular. Se eu inibo a síntese de algum desses componentes, eu vou estar causando o quê? Problema para a parede celular. Eu vou estar interferindo na integridade, na normalidade da estrutura. Exemplo, nós temos a inibição da síntese de quitina pelos antifúngicos polioxinas, A e B, e inibição da síntese de glucano pelas equinocandinas, certo? Um outro alvo importante são alvos presentes no meio intracelular da célula fúngica, como, por exemplo, aqui, quem tiver com áudio ativado, por favor, desative. Como, por exemplo, antifúngicos que irão atuar inibindo a síntese de RNA mensageiro, ou seja, vão atuar no processo de transcrição, né? Transcrição e síntese de RNA mensageiro, lembrem que são sinônimos, é a mesma coisa. Antifúngicos que irão atuar nesse fenômeno, nesse evento, a flucitosina. A flucitosina é um antifúngico que inibe a síntese do RNA mensageiro. Um outro exemplo de antifúngico de atuação intracelular é a griseofulvina. A griseofulvina já vai interferir no processo de divisão celular, uma vez que ela vai inibir a síntese de microtúbulos durante a mitose. E os microtúbulos são importantes lá no processo de divisão celular. São eles que vão formar o fuso mitótico para separar as cromátides irmãs quando a célula está no processo de divisão, certo? A gente vai falar sobre cada um desses alvos para que vocês possam acompanhar e entender aos poucos aqui na nossa conversa.
Aqui só um esqueminha mostrando esses alvos que eu acabei de mostrar para vocês, acabei de falar para vocês. Como, por exemplo, aqui, ó, funções da membrana, antifúngicos que irão atuar ali interferindo nas funções da membrana, ou seja, na estrutura, na sua biossíntese, interferindo na função dessa membrana. Exemplo, nós temos os polienos. Citem aí um exemplo do grupo dos polienos, de antifúngico que compõe o grupo dos polienos. Um bem conhecido. Citem aí. Vou dar uma dica. Começa com anfotericina e termina com B. Não sei nem falar isso, não. Até com a dica, vocês... É Anfotericina B. anfotericina B. A anfotericina B é um antifúngico que faz parte do grupo dos polienos, tá? Dessa classe Tem química a aí. micina também. A o quê? A micina, nistatina. Nistatina. Isso, a nistatina também faz parte do grupo dos polienos, tá? Então, eles vão aí atuar interferindo na função da membrana, uma vez que eles vão mexer com a permeabilidade dessa estrutura, tá? Eles ligam-se ao ergosterol, isso a gente vai ver mais para frente, que diz respeito ao seu mecanismo de ação. Antifúngicos que atuam na parede celular. Exemplo, nós temos as polioxinas, aqui está a parede celular em rosinha ou vermelho, porção mais externa aqui da célula, que vão inibir a síntese de quitina, e as equinocandinas, que inibem a síntese de glucano, tá? E o glucano é um dos componentes mais abundantes e importantes na parede celular. Um outro alvo diz respeito aqui ao processo de síntese do ergosterol, né? Que no caso o alvo aqui também é a membrana, uma vez que esse componente, esse lipídio, ele é um importante elemento ali da membrana. Então, um antifúngico que vai atuar interferindo na síntese do ergosterol são os azóis. Quais são os antifúngicos do grupo dos azóis? São aqueles vários que terminam em ol. Cita exemplo: fluconazol, cetoconazol, itraconazol, o que mais? Os vários óis, Albaconazol. albaconazol, vários outros óis aí são do grupo dos azóis. Vou mostrar outros exemplos para vocês. Um outro alvo é o núcleo. Na verdade, são fenômenos que acontecem no núcleo, como a gente viu aquele lá no caso da flucitosina, né? A flucitosina, ela inibe o quê? A síntese do RNA mensageiro, a transcrição. E a transcrição acontece onde, gente? No interior do núcleo, a tradução que vai ocorrer no citosol, certo? Então, aqui, eventos que acontecem, que vão interferir nesse nicho nuclear, nós temos a griselfulvina e a flucitosina, também conhecida como 5-fluorocitosina. A griselfulvina vai inibir a polimerização dos microtúbulos, ou seja, a formação do fuso mitótico. Esse fusozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Fuso mitótico que é formado pela tubulina, né? Pelas subunidades chamadas de tubulina, que irão se polimerizar formando o fuso mitótico, né? Esse filamento aí de microtúbulo, que irão se ligar onde? Lá na porção central do cromossomo, para poder puxar as cromátides irmãs para os polos da célula. Como a griselfulvina não deixa esse fuso mitótico se formar, né, os microtúbulos se polimerizarem, eu não tendo fuso mitótico, eu vou ter migração de cromátides irmãs para os polos da célula? Vocês acham? Não, né? Se eu não tenho fuso, os microtúbulos, as tubulinas vão ficar todas soltas ali dentro do núcleo, elas não vão se polimerizar para formar os microtúbulos. Não tendo o fuso mitótico, eu não tenho anáfase, que é esse processo aí. A anáfase é a fase da mitose em que as cromátides irmãs migram para os polos da célula. A célula vai ali parar o seu processo de divisão e o sistema imune vem, fagocita essa célula e está tudo resolvido o problema, né? A gente consegue eliminar o mal ali, tá?
Tá? Então, aqui nesse caso da griselfulvina, ocorre o quê? Inibição do processo de divisão, né? Ou seja, inibição do crescimento dessa célula, não vai mais proliferar. No que diz respeito à 5-fluorocitosina, ela vai inibir a síntese do RNA mensageiro. Se eu não tenho RNA mensageiro, eu vou ter proteína? Não, né? Porque a proteína ela é formada a partir de um código genético presente no RNA mensageiro, né? Nos códons. Eu não tenho um RNA mensageiro, não tendo um RNA mensageiro saudável, normal, eu não vou ter proteína. Então, a parada ali da síntese do RNA mensageiro, tendo como consequência a inibição da síntese de proteína. Tá? Então, esses são os alvos em que os antifúngicos irão atuar, em que eles irão buscar desestruturar para que essa célula possa morrer ou parar de proliferar. Vamos falar agora sobre cada um desses alvos. Um dos alvos para os antifúngicos é a membrana plasmática. Quais são os antifúngicos que atuam nas membranas plasmáticas dos fungos? Polienos, o que mais? Os azóis e as alilaminas. Qual é o mecanismo de ação dos polienos? Como eles atuam? Muita calma e muita atenção nessa hora, que é nessa parte que vocês se confundem mais. Os polienos, eles irão se ligar ao ergosterol. Onde o ergosterol está? Ele está lá na membrana. Qual é a função do ergosterol na membrana dos fungos? Eles irão o quê? Eles irão regular a fluidez, né? Onde eu tenho mais ergosterol, a membrana é menos fluida, ela é mais rígida. Onde eu tenho menos ergosterol, a membrana ela é mais dinâmica, ela é mais fluida. Então, o ergosterol ele ajuda a regular essa fluidez. Ele é muito importante. Ele que faz o papel que é feito pelo colesterol nas nossas membranas, nas nossas células, tá? Nas células animais. Então, quando o paciente, né, ele é tratado com algum polieno, o polieno irá procurar o ergosterol presente lá na membrana fúngica. Quando o polieno se liga ao ergosterol, o que acontece? São formados poros na membrana. É como se eu pegasse a membrana do fungo e desse vários tiros. Eu vou abrir vários furos na membrana. Se eu abrir vários furos na membrana, o que acontece com a permeabilidade? Ela aumenta ou diminui? Pensem aí comigo. O que acontece com a permeabilidade? Hein, gente? Vocês ainda estão aí? Lucas, o que acontece com a permeabilidade? Com poros abertos na membrana, com vários poros que não existiam ali. Não faço ideia, professora. Aumenta, né? É como se eu pegasse aqui um balão cheio de água, tá? Imagine, quem gostar de fazer esse tipo de brincadeira? Encher o balão de água e jogar lá na cabeça do vizinho, jogar no colega para estourar, né? Imagine esse balão cheio de água. Aí eu pego uma agulha, tá? E eu começo a furar o balão. Faz vários furos. O que está acontecendo? O balão começa a vazar. Por quê? Eu aumentei a permeabilidade. Na verdade, ele tinha permeabilidade zero, né? Não vazava nada. Mas, no caso das membranas biológicas, elas têm uma permeabilidade normal, que é o fluxo de substância, né? Do meio intracelular para o meio extracelular, mas é o normal, para que a célula possa viver, possa se nutrir e possa liberar as suas toxinas, né? Substâncias que ela não irá precisar, tá? Mas no caso aí da atuação dos polienos, ele está formando poros anormais na membrana da célula fúngica, fazendo com que a permeabilidade aumente. Aumentando a permeabilidade, né? O que acontece? Essa célula fúngica, ela vai começar a perder íons importantes, substâncias importantes para o metabolismo dela, para a fisiologia dela.
levando essa célula à morte, né? Ela vai começar a entrar em colapso fisiológico, levando ela à morte. Deu para entender, gente? Como é que os polienos atuam? Recapitulando, o que os polienos fazem? Qual é o mecanismo de ação? Eles se ligam ao ergosterol, formando poros na membrana. Com isso, o que acontece? Um aumento, né, uma desregulação na permeabilidade basal, fazendo com que essa célula fúngica perca íons importantes. Ok? Facinho, né? Levando à morte dessa célula. Exemplo de polienos, como a colega já tinha falado ali anteriormente, acertou depois da dica, anfotericina B. Anfotericina B é um polieno de atuação intravenosa, né? Ele tem uma atuação sistêmica, por isso que ele é muito utilizado para tratar micoses profundas. Outro exemplo, a nistatina. A nistatina ela já é de uso tópico, né? Ela não é absorvida pela corrente sanguínea. Tá? Ela atua a nível de mucosa, utilizada no tratamento da candidíase cutânea. Um outro antifúngico importante são os azóis. Quem são os antifúngicos do grupo dos azóis? Tá aqui, ó, vários para vocês. Clotrimazol, miconazol, cetoconazol, itraconazol, fluconazol e vários outros zóis. Como os azóis vão atuar? Tanto os azóis como as alilaminas, eles irão inibir a síntese do ergosterol. Olha a diferença aqui dos polienos. Os polienos se ligam ao ergosterol, abrindo poros na membrana, aumentando a permeabilidade. Os azóis eles já irão inibir a síntese, né, a produção do ergosterol. De que formas eles inibem a síntese do ergosterol? No caso aqui dos azóis. Inibindo uma enzima que participa da via biosintética. Vários produtos na célula, né? Eles são formados a partir de uma via, né? Uma via de síntese. Nessa via existem várias enzimas, ou só uma enzima, mas a enzima participando ali desse processo, tá? No caso dos azóis, existem algumas enzimas que participam. Uma delas é a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Essa aqui, ó, 14-alfa-lanosterol demetilase. Essa enzima participa da síntese de ergosterol. O que ela faz? Ela converte um precursor de ergosterol chamado de lanosterol em ergosterol. Mas como essa enzima, gente, como essa enzima ela está inibida, quem inibe ela? Quem é que inibe o ergosterol? Tá aqui, ó, azóis. Desculpa, ergosterol não, a enzima. Se ele inibe a enzima, eu vou ter ergosterol? Vocês acham? Se eu não tenho a enzima que participa da síntese do ergosterol funcionando, eu vou ter o ergosterol saudável? Vocês acham? Não, né? Essa enzima que irá converter o lanosterol em ergosterol, mas ela é inibida pelos azóis. Logo, não tendo ergosterol, um ergosterol maduro e saudável, o que vai acontecer com a membrana? Ela vai ser formada como ela deveria ser formada, bonitinha? Não, né? Então, eu vou proporcionar o quê? Uma má formação da membrana, interferindo em funções importantes para a membrana, como, por exemplo, transporte, o que mais? Sinalização celular. Então, várias funções que são importantes ali para a membrana daquela célula serão prejudicadas devido à atuação ali dos azóis, tá? Que estão inibindo a síntese de um componente importante que é o ergosterol. Certo? Deu para entender o mecanismo de ação dos azóis? Eles estão muito caladinhos. Essa aula é muito importante para a prova. Deu para entender? Sim ou não? Então, vamos para as alilaminas, tá? Vocês estão caladinhos, então, porque vocês entenderam. As alilaminas também inibem
a síntese do ergosterol. Mecanismo de ação das alilaminas. Inibe a síntese do ergosterol. Ah, professora, mas o azol também faz isso. Sim, mas de forma diferente. Os azóis inibem que enzima? De que forma eles inibem a síntese do ergosterol? Inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Já as alilaminas também vão inibir uma enzima que participa da via de síntese do ergosterol. Que enzima é essa? A escaleno-epoxidase. Aqui ela. A enzima escaleno-epoxidase. A escaleno-epoxidase, ela atua lá no iniciozinho da via de biossíntese, tá? Já os azóis já vão atuar já quase no final para terminar o processo. Mas se eu não tenho nenhuma e nem outra atuando bem, eu não vou ter quem? O ergosterol. Não tendo ergosterol, eu vou proporcionar o quê? Uma má formação de membrana. Ok? Olha esse esqueminha aqui. Para quem não entendeu o mecanismo de ação dos polienos, para ficar mais claro. Aqui nós temos uma membrana fúngica normal. Em amarelinho nós temos o ergosterol, o lipídio ergosterol. Aqui nós temos a anfotericina B, em laranjado ou vermelho. Quando a anfotericina B, ela se liga a quem? Ao ergosterol. O que está acontecendo aqui com a membrana? A abertura de poros, ó. Um aqui, vários poros serão abertos. Eu dei vários tiros na membrana, né? E aí o que acontece com esses tiros na membrana, né? Com a formação desses poros? A permeabilidade aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Hein? Aumenta ou diminui? Aumenta, professor. Aumenta. Lembre, o balão lá todo furado. O que está acontecendo? O balão começa a vazar. A célula fúngica começa a vazar também, né? Aumentou a permeabilidade. O que não deveria sair dessa célula começa a sair. Como íons e outras substâncias importantes. Que íons são esses? O cálcio, potássio, né? O cálcio, sódio. Vários íons começam a sair. Começa a ocorrer o quê? Uma desregulação osmótica nessa membrana. Ela entra em colapso fisiológico e a célula vai a óbito, né? Baubau para a célula, caixão, morreu a célula. Deu para entender agora melhor aqui a atuação dos polienos? Exemplo de polieno, os principais utilizados na clínica no tratamento de infecções fúngicas, anfotericina B e a nistatina. Aqui só para mostrar para vocês alguns exemplos de apresentação farmacológica desses polienos, tá? Que é a anfotericina B, 50 miligramas, nistatina. E aqui dos azóis. Aqui, nisoral, né, que é o nome comercial, mas o nisoral é o quê? Um cetoconazol. Vodol, nitrato de miconazol, é o miconazol. Cetoconazol, várias formas de apresentação de administração aqui do cetoconazol e o fluconazol, né? Muito utilizado aí por mulheres para tratar candidíase. E aqui um esqueminha mostrando o mecanismo de ação dos azóis. Onde os azóis atuam, qual é o mecanismo de ação deles, qual é o objetivo deles? Inibir a síntese de quem? Do ergosterol. O ergosterol está presente onde? Na membrana. Então, olha aqui, esse esqueminha. Aqui é a parede celular, em azul, e aqui, em verde, é a membrana, tá? Aqui está o ergosterol, certo? Então, aqui eu tenho o fluconazol. O fluconazol é um polieno, é um azol, é uma lilamina, é uma equinocandina. O que ele é? Azol. É um azol.
Se ele é um azol, ele vai inibir a síntese de que enzima? Da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Essa enzima participa da síntese do ergosterol. É uma das enzimas da via biosintética. Se o fluconazol vem aqui e inibe essa enzima, né? Não deixa ela trabalhar, segura a enzima, tu não vai trabalhar. Tu vai ficar aqui inerte. O que acontece? Eu não vou ter o ergosterol, né? Essa enzima não vai realizar a função dela, que é fazer o quê? Converter o lanosterol em ergosterol. Aí vai haver um acúmulo de lanosterol e o ergosterol, eu não vou ter um ergosterol saudável para poder substituir aqui na minha membrana que está em formação, tá? E aí eu não vou ter uma membrana normal, essa membrana vai estar alterada, má formada, levando a célula à morte. Deu para entender aqui? Mecanismo de ação. Fluconazol inibe a síntese do ergosterol por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que converte o lanosterol em ergosterol. Ok? Vamos em frente, então. Um outro alvo importante nas células fúngicas são elementos, né, são eventos ou estruturas dentro da célula. Por isso aqui, meio intracelular. Um exemplo é a flucitosina. Qual é o mecanismo de ação da flucitosina? Qual é a classe química da flucitosina ou 5-fluorocitosina? Ela é de uma classe conhecida como análogo de nucleotídeo. O que é um análogo? É algo igual ou algo que é parecido, semelhante? Vocês acham? O que é um análogo? É algo semelhante, tá? Então, a flucitosina, ela é um análogo de um nucleotídeo, ou seja, ela tem uma estrutura química semelhante a um nucleotídeo, só que com algumas diferenças que fazem com que ela não realize a mesma função do que esse nucleotídeo. Ela é um nucleotídeo falso. Quem assistiu a Usurpadora, Paola e Paulina? Ninguém assistiu? Duvido vocês não assistiram. E já repetiu umas 10 vezes no SBT. Paola e a Paulina são irmãs gêmeas na novela, né? Eram irmãs gêmeas na novela. Gêmeas idênticas, então elas são muito parecidas, só que elas têm personalidades diferentes, ou seja, uma é boazinha e outra é má. A má dificilmente será boazinha, a boazinha dificilmente vai partir para o lado mal da história, tá? Então a flucitosina é um análogo de um nucleotídeo natural importante para a síntese do RNA mensageiro. E como é que essa flucitosina irá atuar? A flucitosina, ela é convertida enzimaticamente num outro metabólito chamado de 5-fluorouracil. O 5-fluorouracil, sim, verdadeiramente é esse análogo, tá? Aí o 5-fluorouracil, que é um análogo da citosina, o que ele vai fazer? Ele vai começar a se intercalar, né? A entrar lá na cadeia do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele não é um ácido nucleico? É. Se ele é um ácido nucleico, quem é que forma ele? Quais são as subunidades que formam os ácidos nucleicos? Nucleotídeo. Só que a 5-fluorouracil é um nucleotídeo normal, verdadeiro? Sim ou não? Só respondam isso. Sim ou não? Meio ponto. Não. Errou. Acabou. Quem falou? Não. Olha, quase você ganha meio ponto. Não é o nucleotídeo verdadeiro. Mas durante a síntese do RNA mensageiro, esse nucleotídeo que é falso, ele começará também a entrar e vai competir com o natural
e pode entrar lá na cadeia do RNA mensageiro, né? Na fita do RNA mensageiro que está se formando, ou seja, se incorpora na fita nascente do RNA. E dessa forma, eu vou ter um RNA mensageiro normal, se eu tenho vários intrusos ali na minha cadeia? Não, né? Eu vou ter RNA mensageiro alterado. Se eu tenho RNA mensageiro alterado, anormal, eu vou ter uma proteína normal? Sim ou não? Não também. Logo, eu vou prejudicar também ali a síntese das proteínas, tá? Mas o mecanismo de ação é inibir a síntese do RNA mensageiro. A inibição da síntese de proteínas é uma consequência, aquela consequência imediata. Que a consequência final é a parada do crescimento, né? A parada da proliferação e, por fim, a fagocitose pelo sistema imune, tá? Pelas células fagocíticas. E por que a 5-fluorocitosina só irá atuar na célula fúngica e não nas nossas células? Porque a enzima que converte a flucitosina em 5-fluoruracil só está presente nas células fúngicas. Nossas células não apresentam essa enzima. Logo, a flucitosina não vai ser convertida em 5-fluoruracil e o 5-fluoruracil não vai se intercalar, se incorporar na nossa fita de RNA que está se formando. Certo? E a griselfulvina é um outro antifúngico de atuação no meio intracelular, tá? No interior da célula fúngica. Qual é o mecanismo de ação da griselfulvina? Inibir a polimerização dos microtúbulos, inibir a formação dos microtúbulos. Os microtúbulos, eles são importantes na divisão celular. São eles que vão puxar as cromátides irmãs para os polos da célula. Eu não tendo microtúbulo formado, né? O fuso mitótico, eu não vou ter o quê? Divisão. Então, eu vou o quê? Inibir a divisão celular, eu vou inibir a mitose. Certo? Senhores e senhoras? Certo, professor. Estou sentindo uma tristeza na voz de vocês. Eu me preocupo logo. Então, passe uma prova boa. Sempre. Sempre boa. Que ninguém vai ficar triste. Que não foge nada do que a gente fala, o que a gente conversa aqui, está tudo dentro do que a gente está conversando. Por isso que eu repito várias vezes, que é para que vocês possam, quando forem rever a aula, entender um pouquinho cada vez mais. O outro alvo é a parede celular. Qual é o principal antifúngico de atuação na parede celular? Equinocandinas. Tá? As equinocandinas irão inibir a síntese da parede celular. De que forma? Inibindo a síntese de uma enzima importante para a síntese de um dos componentes da parede celular, que é o glucano. E aí a gente tem que lembrar que a parede celular é formada por dois tipos de glucano. Quais são eles? O 1,3 beta-D-glucano e o 1,6 beta-D-glucano. A equinocandina vai inibir a síntese do 1,3 beta-D-glucano. Logo, ela vai inibir a enzima 1,3 beta-D-glucano sintase, ou seja, a enzima que sintetiza a molécula de 1,3 beta-D-glucano. A caspofungina é um exemplo de equinocandina, tá? Ela é uma equinocandina, um tipo de equinocandina, da classe química das equinocandinas. Então, observe aqui, ó, esse esqueminha. Aqui eu tenho parede celular em azul, tá? Em X, eu tenho as moléculas de glucano se organizando aqui. Aí eu tenho a caspofungina, que é da classe das equinocandinas. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa enzima aqui, ó, e inibir. Pá, tu não vai funcionar, tu tá inibida, bloqueada. Você vai pro paredão, você não vai seguir em frente. Para quem gosta aí da fazenda. Tá na roça essa enzima. Se ela tá na roça, se ela tá inibida, ela vai poder fazer o serviço dela?
Não. Qual é o serviço dela? Sintetizar o glucano, que é um componente da parede celular. Se ela está inibida, eu vou ter glucano? Não. Se eu não tenho glucano, eu não vou ter a formação da parede celular de forma adequada, né? Eu vou estar aí interferindo na síntese da parede celular. Certo? Ok. Então, agora eu quero que vocês repitam para mim o mecanismo de ação de cada um desses aqui. Morri Alilaminas. agora, professora. Oi? Morta na farofa com essa. Não, calma, que a gente já vai ressuscitá-la. Alilamina. Qual é? Agora vamos por parte. Qual é o mecanismo de ação da alilamina? Primeiro de tudo, na respostazinha de vocês, primeiro vocês têm que saber que ela faz o quê? O objetivo dela é inibir a síntese do ergosterol, tá? Então, aqui está alvo. Na verdade, o alvo não é esse, tá? Essa tabela aqui, ela está meio estranha, mas eu vou já esclarecer todos os problemas que possam haver nessa tabela. O alvo, na verdade, o geral da alilamina é quem? É a estrutura da célula fúngica onde ela vai prejudicar. Que estrutura é essa da célula fúngica? A membrana, né? A alilamina, o alvo dela geral é a membrana. Por quê? Porque o alvo específico dela está lá na membrana. Quem é o alvo específico? O ergosterol. Então, ela vai inibir a síntese do ergosterol. De que forma? Inibindo a enzima escaleno-epoxidase, que é uma enzima que faz parte da via biosintética da síntese de ergosterol. Alvo geral da alilamina, membrana. Alvo específico, ergosterol. Consequência imediata da alilamina, má formação da membrana. Uma vez se o ergosterol não está bem formado, eu vou ter uma má formação da membrana. Consequência final, tardia, seria o quê? A morte da célula. Griseofulvina. Qual é o mecanismo de ação da griseofulvina, gente? Ela inibe o quê? A polimerização dos microtúbulos. Os microtúbulos são importantes para a formação do fuso mitótico. Não tendo fuso mitótico, eu não vou ter divisão celular, né? Eu vou parar a célula ali em metáfase, ela não vai realizar a anáfase. Então, a célula vai parar o seu processo de divisão. Então, ela vai inibir o processo de mitose, tá? Por meio da inibição da polimerização dos microtúbulos. Quem seria o alvo geral aí da griseofulvina? Seria o processo, né, de divisão celular, porque ela interfere na divisão. Quem seria o alvo específico? Os microtúbulos. Ok? Equinocandina. Qual é o mecanismo de ação das equinocandinas? Foi o último que a gente acabou de ver. Está bem fresquinho na cabeça de vocês. Inibe a síntese da parede celular. Né? Então, alvo geral da equinocandina, parede celular. Alvo específico, a enzima 1,3 beta-D-glucano sintase. Qual é o mecanismo de ação dela? Ela inibe a enzima beta-D-glucano sintase, que é responsável pela síntese de glucano, né? Do polissacarídeo glucano, que é um componente muito importante na parede celular. Alvo geral, parede celular. Alvo específico, a enzima. Ok? Consequência imediata, interferência na integridade, né? Prejudica a integridade da parede celular. Consequência tardia ou final seria a morte da célula. Eu pulei os azóis. Os azóis, mecanismo de ação dos azóis, semelhante ao das alilaminas. O que eles fazem? Como eles atuam? Inibe a síntese do ergosterol. De que forma?
inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, a qual é responsável pela conversão do lanosterol em ergosterol. Se eu não tenho ergosterol, eu não tenho uma membrana íntegra, normal. Então, eu estou interferindo ali na má formação dessa membrana, o que leva à morte da célula fúngica. Certo? Polienos. Como é que os polienos atuam? Como é que os polienos atuam? Eles interferem na permeabilidade da membrana, eles aumentam a permeabilidade da membrana. De que forma? Se ligando ao ergosterol, formando poros na membrana, fazendo com que a célula fúngica perca íons importantes. E aí a célula, ela entra numa desregulação osmótica, num colapso fisiológico e vai para o beleléu. 5-fluorocitosina ou flucitosina. De que classe esse antifúngico é? Da classe dos análogos de nucleotídeo. Lembra? Paola Paulina. Se é um análogo, ela é um falso nucleotídeo. Quando ela entra na célula fúngica, o que acontece com ela? Ela é convertida em 5-fluorouracil, que é o análogo propriamente dito do nucleotídeo. E aí, esse análogo ele vai se incorporar à cadeia do RNA que está se formando. O RNA está se formando ali bonitinho, lá vai a Paola se meter ali. Pá, se meteu lá no casamento lá com o Carlos Daniel. E aí, o que acontece? Esse RNA mensageiro é o RNA mensageiro normal ou alterado? Alterado. Se o RNA mensageiro é alterado, a proteína vai sair boa, ok? Não, né? A proteína, ela vai também ser mal formada, não vai ter função normal, certo? E aí, alguma célula consegue viver sem as suas proteínas? Não, né? As proteínas fazem tudo praticamente na célula. É ela que é o produto do gene. Ela que é o produto final. Então, o gene, que é convertido em RNA mensageiro, e depois tudo isso é para que eu possa ter uma proteína, que vai ter diferentes funções. Transporte, sinalização, ok? Estrutural, defesa. Então, nenhuma célula, nenhum organismo consegue viver sem as suas proteínas. Então, a célula sem essas proteínas normais, ela não vai conseguir levar adiante as suas funções fisiológicas, e aí o sistema imune, né, as células fagocíticas, vem e fagocita essa célula e o problema do paciente está resolvido, né? E aqui só uma tabelinha para mostrar para vocês alguns exemplos de antifúngicos sistêmicos, que são aqueles que atuam a nível de corrente sanguínea, e os tópicos que atuam a nível de mucosa, né? Eles não entram na corrente sanguínea. Sistêmico, caspofungina, flucitosina, grisofulvina, itraconazol, fluconazol e cetoconazol, que é do grupo dos azóis, anfotericina B, que é do grupo dos polienos, caspofungina, que é do grupo da equinocandina, cetoconazol, ciclopiroxi, vários exemplos aqui só para que vocês, a nível de curiosidade, conheçam. Certo, gente? Tudo bem? Então, gente, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula, releiam a aula, releiam já, reassistam essa aula. Professora, Oi. eu queria uma explicação sobre o trabalho. Tá, qual é a sua dúvida? No caso, como é para fazer introdução, desenvolvimento, falar lá do... Sim, é um trabalho de pesquisa normal, tá? Vocês vão fazer tudo dentro das normas da BNT, com capa, a introdução, desenvolvimento e conclusão. E o foco, como eu coloquei lá para vocês, é o quê? Mecanismo de ação desses principais antifúngicos e antivirais.
tá? Então, vocês vão focar no mecanismo de ação, certo? Aí vai dar exemplos, no caso, um exemplo de cada um. Sim. Vamos falar do grupo, digamos, um subtópico lá, polienos. Vocês vão explicar o polieno, é o antifúngico, tarará e tudo mais. Quais são os principais polienos utilizados na clínica? Fulano de tal, fulano de tal. E aí vocês dão exemplos do mecanismo de ação desses que vocês viram na pesquisa de vocês como sendo um dos principais. Tá? Não precisa ser nada muito estendido, nada muito amplo, um trabalho tão amplo assim, mas que vocês não fujam ao objetivo principal, que é mostrar e ler um pouquinho mais sobre o mecanismo de ação desses antimicrobianos. Certo? Certo, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, por hoje é só. Uma boa noite para vocês e até a próxima aula. Certo? Tchau, tchau.